Ele tomou a decisão formosa de multiplicar as vozes e ampliar o círculo da esperança, preparando as veredas humanas que visitaria depois. O seu verbo deveria entoar a musicalidade sublime do perdão aos ouvidos moucos dos desesperados ou insensíveis dos poderosos de um dia. Reuniu alguns daqueles ouvintes mais frequentes e sinceros, deu-lhes instruções e recomendou-lhes prudência durante o período de divulgação. O Mar Generoso era assinalado por aldeias e grupamentos, urbes famosas e de alta movimentação, como se fosse um colar de pérolas à sua volta, com diferentes modelos presos ao fio de segurança. Desse modo, depois de elegê-los, reuniu-os em doce aconchego e dispensou-lhes especial atenção, dizendo: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Houve uma expectação incomum, assinalada pelo entusiasmo dos que se candidatavam a ceareiros. Então ele prosseguiu: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. A advertência oportuna dava-lhes dimensão do que iria ocorrer, porque a confiança e o respeito humano haviam cedido lugar à desconfiança e à rapina. Fazia-se necessário apresentar-se desarmados, de modo a conseguirem ser amados. Logo vieram as recomendações graves. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Desde que estariam a serviço da renúncia e da abnegação, não lhes seria lícito conduzir objetos desnecessários, valores que despertam cobiça e agressão. Despojados, seriam iguais aos visitados, confundindo-se com eles, sem os destaques que chamam a atenção e criam antipatias. Logo prosseguiu: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Estava mantida a ética do comportamento social, o respeito às ocorrências com simplicidade, sem exigências nem extravagâncias. Eles seriam aceitos ou não pela maneira de se comportarem. Agora eram as providências iniciais em favor dos que os receberiam. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. A psicologia de Jesus era toda centrada no amor, nada de violência, de imposição dos seus ensinamentos. Da mesma forma, nenhuma submissão ao mundo perverso e às suas determinações. A independência moral fazia parte do seu programa, porque somente aqueles que são livres podem comentar a bênção da liberdade. Seguindo as circunstâncias, ele passou a explicar os perigos para as cidades e pessoas que desprezassem o convite, optando pela ilusão que às vezes sobrepõe-se à realidade. As pequenas pérolas às margens do mar Galileu, Corazim, Betsaida, estavam recebendo o anúncio do mundo melhor, mas também Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta seriam bafejadas pela notícia revolucionária. Também Tito, Sidom e outras distantes, igualmente Jericó das águas cantantes e cristalinas, seriam convidadas ao banquete com a opção de o aceitarem ou não. Logo depois, as referências finais. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Partiram os mensageiros e visitaram os recantos da região assinalada e de outras, vivendo o ensinamento que transmitiam, amparando-se reciprocamente,
por isso os mandara 2 a 2, para que a solidão não se transformasse em desespero em cada coração. Transcorreram os dias justos e propostos, quando eles retornaram em inusitado júbilo. O verdadeiro regozijo não se deve apoiar nas vitórias sobre os outros, sejam espíritos ou criaturas, mas na superação das próprias imperfeições, na consciência íntegra, decorrente do dever nobremente cumprido. Ele os mandou 2 a 2 para anunciar o seu reino que se estava instalando no mundo. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus.